para treinar bem isso, vamos fazer esses 3 exercíciozinhos aqui. Converter as frações ordinárias em números decimais. Como que a gente faz essa conversão mesmo? Fazendo a divisão. 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0. Não dá para fazer essa divisão. Com números naturais não dá. Então é 0. Acabou a parte inteira. Então eu coloco uma vírgula, que ficou o resto 1, né? E agora eu abaixo um 0. 10 dividido por 4 são 2. Certo? E o resto 2. E agora eu abaixo mais um 0. 20 dividido por 4 são 5 e resto 0. Então, finalmente, chegamos ao resultado. 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Isso aqui é bom até você saber memorizado, porque vai aparecer lá no problema 0,25, aí você vai querer transformar em fração, não vai parar para fazer a conta não. Você vai colocar lá direto 1/4. Se o objetivo for passar para fração. Se você tiver fração e quiser transformar em número, coloque direto, tá? Então você tem que saber que 5/4 é a mesma coisa que 1,2. Opa, desculpe. 5/4 é a mesma coisa que 1,25, que 7/5 é igual a 1,4. Bom, o máximo que você souber de cabeça vai ajudar bastante. Então vamos ver esse agora. 5/4. 5 dividido por 4 dá 1. E resto 1. Acabou a parte inteira. Então aqui vai levar uma vírgula e agora eu começo a baixar zeros. 10 dividido por 4 são 2. 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. Então ainda estou com o resto 2 aqui. Então a gente abaixa mais um 0 e ficamos com 20 dividido por 4, que dá 5 e resto 0. Então acabou, eu fiquei com o número decimal exato que é 1,25. 1,25. E olha que interessante, 5/4 é a mesma coisa que 1 inteiro e 1/4, né? Transformei em número misto. 1 inteiro é 1 vírgula. E 1/4 a gente viu que é 0,25. Então por isso que deu 1,25, que é 1 inteiro e mais 1/4. Para terminar, vamos fazer esse último aqui, 7/5. 7 dividido por 5 vai dar 1 e resto 2. Acabou a parte inteira, não dá mais para dividir inteiro aqui. Então vai levar uma vírgula e eu começo a baixar zeros. 20 dividido por 5 são 4 e resto 0. Acabou a divisão, o resultado é 1,4. Então, transformação de fração ordinária em número decimal é só fazer isso, faz a divisão normalmente usando vírgula. Esse outro exercício aqui é para converter os números decimais em frações ordinárias irredutíveis. Então, olha só. Primeiro eu tenho que transformar em fração decimal, que é mais fácil. Depois a gente simplifica a fração decimal e aí a gente fica com fração ordinária. E eu vou simplificar ao máximo, o máximo que eu puder, para poder ficar uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não dá mais para simplificar, né? Quando o numerador e o denominador são primos entre si. Então vamos fazer. 1,25 é a mesma coisa que 125, eu coloco lá o número sem vírgula, fração, e aqui vai ficar uma potência de 10. Com quantos zeros? 2 zeros, porque são duas casas decimais. Então vai ficar sobre 100. Bom, então eu transformei em fração decimal. Agora eu tenho que transformar em fração ordinária. Como? Simplificando. Então eu posso simplificar por 5. Vai dar 25 sobre 20. Simplifiquei por 5. Ainda dá para simplificar por 5. Vai dar 5 sobre 4. Agora, não dá mais para simplificar, porque 5 e 4 são primos entre si. Então essa é uma fração ordinária irredutível. Ok? Então 1,25 é a mesma coisa que 5/4. Esse está feito. Vamos ao próximo, 0,35. 0,35. Isso aqui vai dar. Escreva o número sem vírgula. Vai ficar 35. Quantos zeros? 2 zeros. Porque são duas casas decimais. Então, 35 sobre 100. Já é uma fração decimal. Agora vamos simplificar. Posso dividir todo mundo por 5. Então aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 20.
7 e 20 são primos entre si, então não dá para simplificar mais. Então, essa é a resposta. Ficamos com uma fração ordinária e irredutível. Então, 0,35 é a mesma coisa que 7 sobre 20. E para terminar, 0,75 é igual a 75 sobre 100. Posso dividir por 5, vai ficar 15 sobre 20. Posso dividir por 5 novamente, vai ficar 3 sobre 4. 3 e 4 são primos entre si, então essa fração é irredutível. Então a fração ordinária irredutível, equivalente a esse número decimal, é 3/4. Tá? Memorize isso, 0,75 é a mesma coisa que 3/4. Nós temos que aprender agora a fazer operações aritméticas com números decimais. Temos que saber fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e, adivinha, expressões numéricas envolvendo números decimais. Então vamos começar aqui pela adição e subtração, que é muito fácil. Qual é a regra que você tem que prestar atenção? Quando você vai armar uma adição de dois números decimais, você tem que colocar um embaixo do outro, só que você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Você está acostumado a fazer isso com números naturais. Se você vai somar, por exemplo, 23 mais 141, você não tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Aqui também. Quem é a unidade? Unidade é o algarismo que está antes da vírgula. Então é óbvio que se a unidade está embaixo da unidade, a vírgula está embaixo da vírgula. Muito simples. Então vamos ficar com 1,375 somado com 0,02. Então a unidade embaixo da unidade, mesma coisa. E, obviamente, em consequência disso, a vírgula vai ficar embaixo da vírgula. 0,02. Agora você soma. Olha só, o 5 vai ser somado com quem? Ele vai ser somado com 0, porque os algarismos que estão depois que o número termina é como se fosse 0, 0, 0, 0 até o infinito. Então, se você quiser, pode colocar esse 0 aqui para fazer a adição, mas não é obrigatório. Você sabe que ali tem um 0, né? Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 2, 9. Se tivesse vai 1, você faria o vai 1 normalmente. 3 mais 0, 3. Se tivesse o vai 1, você faria o vai 1 normalmente, iria lá para a parte inteira. Vírgula, não esqueça da vírgula, e aqui o mais 0, 1. Então, esse resultado aqui deu 1,395. Pode ficar tranquilo que no livro tem um montão de exercícios para você treinar isso. Esse outro aqui é uma subtração. 5 menos 0,33. Então, já viu que você vai ter que trabalhar com duas casas decimais, porque 5 é um número inteiro, número natural. Não tem parte decimal. Então você vai ter que colocar uma parte decimal, vírgula 00, para poder subtrair de 0,33. Então vamos lá, 5,00 menos 0,33, tá? Você coloca o 0 aqui para poder subtrair. Prontinho. E aqui, 0 menos 3, vou ter que pedir emprestado, vai virar 10. 10 menos 3, 7. Esse cara que era 0 já não é mais 0, é 9, porque ele emprestou. E esse aqui não é mais 5, é 4. Então, espera lá, vamos com calma. Aqui, então, nós temos 9. 9 menos 3, 6. E esse 5 virou 4, porque ele emprestou para cá. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 0, 4. E aqui a vírgula está no seu lugar. Então esse resultado aqui vai ser 4,67. Você opera normalmente como se você estivesse fazendo 500 menos 33. É a mesma coisa, só que vai ter uma vírgula aqui. Para fazer a multiplicação, nós vamos ter que tomar um pequeno cuidado. É saber o número de casas decimais do resultado, do produto. Olha, então, é só você ver quantas casas decimais esse tem, quantas casas decimais esse tem, e aí você soma. Então, se você está multiplicando um número que tem uma casa decimal por um outro número que tem uma casa decimal, você vai ficar como resultado um número com duas, 1 mais 1, duas casas decimais. Então você escreve normalmente 17 vezes 3.
17 vezes 3 vai dar 51. E agora as casas decimais. Então, se esse número tem uma casa decimal e esse tem uma casa decimal, então vai ficar com duas. Então, andou uma, andou duas. 0,51. Zero vírgula 18 vezes 0,25. Já viu que esse aqui vai ficar com quantas casas decimais? 4 casas, porque aqui você tem 2 casas, aqui tem 2 casas, 2 mais 2, 4. Então vamos lá, 18 vezes 25. Deu 450, ó, isso aqui conta também, tá? A vírgula estaria aqui, se fossem números inteiros. Só que eu vou ter que jogar 4 casas decimais. Então, andou uma, andou duas, andou 3, andou 4. Vai aparecer um zero aqui. A vírgula vai parar aqui nesse ponto. Então, isso aqui deu 0,0450. 4 casas decimais, mas contando com esse zero, que você teve um zero aqui no resultado. Então, se você quiser, como não se escreve zeros à direita na parte decimal, você pode escrever simplesmente 0,045.